Olá, amigos. Esta segunda-feira, esta semana, começa com as atenções voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. O Senado deve ficar em segundo plano nesta semana, em que pese o fato de termos aí a reforma trabalhista na pauta das votações. Não é simples, não é algo simples que está acontecendo no Brasil nesse momento. Afinal, é a primeira vez que um presidente da República, no exercício do seu mandato de presidente, é denunciado pelo Procurador da República. Esta é a primeira denúncia. Consta que outras duas, pelo menos, virão na sequência se o presidente conseguir se safar desta. Ou seja, se ele conseguir evitar os votos para admissibilidade, para a acolhida da denúncia, nós teremos ainda que resolver outras duas denúncias preparadas pelo Procurador-Geral da República. O mal de tudo isto é que nós poderíamos ter evitado. No Brasil, no mundo da política especialmente, faz-se de conta que não se sabe de nada. Olha, não sabemos. Isto é reiterado aqui, não é só no período de mandato do presidente Lula, da presidente Dilma, que políticos fingem não saber das coisas. Parece ser mais confortável, não saber é mais confortável. Na verdade, todos nós sabíamos, Lula sabia, Dilma sabia, Fernando Henrique sabia, o PSDB sabia, os partidos políticos sabiam, todos sabiam do comportamento do presidente Temer. Quando houve a instauração do processo de impeachment da presidente Dilma, eu defendi a tese de que o impeachment deveria ser completo e denunciei as pedaladas do presidente Temer quando, no exercício do mandato, em viagens da presidente Dilma. Submeti até ao Tribunal de Contas para a sua avaliação. O mesmo crime de responsabilidade praticado por Dilma foi também praticado por Michel Temer. O correto seria, portanto, o impeachment do presidente e do vice-presidente da República. Àquela época, nós teríamos eleições diretas e não estaríamos vivendo esta crise política monumental que hoje estamos vivendo. Agora, fala-se no afastamento do presidente Temer e não é apenas uma cogitação, é uma possibilidade muito forte de que nós poderemos chegar à vacância do cargo novamente. Isso será a solução para o país ou apenas muda-se o nome da crise? A crise deixa de se chamar Temer e passa a se chamar Maia. Não é solução. Nós viveremos ainda essa tragédia política por um bom tempo. Eu imagino que até as eleições de 2018 nós viveremos esse calvário. Não há solução imediata. Aqueles que pregam a antecipação das eleições o fazem de forma ilusória. Na verdade, isso é impossível. É só olhar o calendário e olhar a Constituição do país. O que diz a Constituição? Alterar a Constituição agora, quanto tempo levaríamos para alterar a Constituição? Não se altera a Constituição do dia para a noite. Veja quanto tempo nós estamos trabalhando para aprovar o fim do foro privilegiado, desde 2013. E agora o projeto está lá na Câmara dos Deputados. Não há outra alternativa a não ser a posse do presidente Maia e, em 30 dias, uma eleição indireta que provavelmente, pela lógica, confirmará a continuidade do presidente Maia à frente dos destinos do governo brasileiro. Portanto, nós estamos vivendo essa tragédia política inusitada. Primeira vez na nossa história que um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado por crimes de corrupção. E nós temos agora
essa discussão. O partido tal deixa o governo ou fica no governo? Ora, isso parece uma brincadeira, né? Porque o partido que hoje discute se deve ficar no governo ou se deve sair do governo, perdeu a oportunidade de adotar providências lá atrás, quando deveria. Eu estou me referindo ao PSDB, sim, que se reúne para decidir se continua no governo ou se sai do governo. Ora, isso parece uma piada de mau gosto. Não deveria ter entrado no governo, não deveria ter dado apoio para a posse do vice-presidente da República, porque já o conhecia. Não é possível aceitar mais no Brasil esse comportamento dos que não sabem, na verdade fingem não saber, alegam que não sabem, sabiam sim, todos sabiam, há muito tempo. Portanto, nós poderíamos ter evitado essa tragédia política. Vamos aguardar hoje a apresentação do relatório do senhor Sveiter, que é o relator, certamente favorável à acolhida da denúncia, a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a probabilidade maior é de que a maioria de votos seja também pela acolhida na comissão. Depois teremos um confronto no plenário da Câmara dos Deputados, e aí não temos ainda uma avaliação do que pode ocorrer. Porque os fatos se sucedem, se renovam, há fatos novos todos os dias. Agora fala-se em uma delação bombástica do senhor Eduardo Cunha, que está preso lá em Curitiba. Essa delação de Eduardo Cunha, fala-se, atingirá fortemente o presidente da República, os ministros mais próximos dele e cerca de 50 deputados federais, além de alguns senadores. Os senadores já são reiteradamente denunciados, né? Alguns deles, estes mais notórios, devem ser novamente lembrados nesta nova delação. Além da delação de Eduardo Cunha, que, aliás, poderia alcançar ainda um número maior de políticos, porque, ao que se sabe, a relação dele com deputados foi neste campo mesmo da promiscuidade, exatamente para conquistar o direito de ser presidente da Câmara. Foi aquela barganha no campo da promiscuidade eleitoral, né? E depois nós temos ainda o Funaro, essa delação do doleiro Funaro, muito envolvido com o PMDB. E ainda a possibilidade de delação do senhor Palocci, que atingiria outros alvos na República. Não temos vida fácil pela frente, não. Os caminhos são tortuosos. Certamente teremos momentos ainda mais complexos, mais difíceis. E o que precisa é se aproveitar deste momento pedagogicamente. O que nós podemos tirar de benefício desse momento de sofrimento, de sacrifício do povo brasileiro. O que se espera é que o sacrifício de hoje pode ser a antivéspera do benefício de amanhã, com uma mudança radical neste país. E às vezes me assusta ver as pessoas tentando colocar todos no mesmo patamar lamacento da improbidade na política. Isso é deplorável, porque hoje, mais do que nunca, é preciso separar o joio do trigo. Não é possível admitir que joguem sobre todos a pecha da corrupção, porque isso não faz bem ao país. Não se organiza uma nação sem a política e os políticos, então é preciso separar uns dos outros. Aliás, aqueles que já tiveram a oportunidade de demonstrar que são sérios, competentes ou não, mas sérios sobretudo, estes devem ser separados, não podem ser jogados neste lamaçal fétido que provoca essa indignação no povo brasileiro. Nós ficamos irritados, sim, quando sentimos que há os que generalizam,
que afirmam, por exemplo, eu não tenho político preferido, ou, enfim, essas generalizações são nocivas, elas são terrivelmente perniciosas, elas desestimulam as pessoas corretas. E nós precisamos, sim, do estímulo. Olha, vocês que nos acompanham nessa nossa página do Facebook se constituem na razão do nosso esforço aqui. Sem dúvida, provavelmente já teria jogado a toalha, já teria ido embora daqui, não fosse essa motivação que nós recolhemos diariamente dessa interação que hoje os avanços tecnológicos nos permitem. Essa relação cotidiana com as nossas angústias, as nossas apreensões, as nossas dúvidas, os nossos equívocos, erramos sim, porque somos humanos, a sua crítica, a sua sugestão, a sua orientação, o seu apoio, o seu estímulo, tudo isso é fundamental para que nós possamos continuar aqui nesse ambiente de constrangimento, de tensão e certamente de muita apreensão em relação ao nosso futuro. Mas é preciso, sim, que todos procurem com inteligência, com lucidez, separar o joio do trigo. O que eu posso dizer é que ainda existe trigo por aqui. Aliás, o meu pai, certa vez, fez uma frase que não mais me esqueço. Quando eu assinei uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu partido, porque eu acho que nós não podemos querer limpar só a casa do vizinho. Nós temos que limpar a nossa casa. E quando eu assinei uma CPI e houve um processo de expulsão, e eu tive que deixar o partido, àquela época, expulso, na verdade, por querer combater a corrupção, por querer investigar a corrupção denunciada, o meu pai disse, não fique triste não, meu filho, porque quando o joio é demais, quando o joio é demais, é mais fácil arrancar o trigo. Então, muitas vezes, aos que pretendem, de má fé ou por interesse político imediato, arrancar o trigo. Mas você que é inteligente vai analisar sempre o conjunto da obra, da ação política desenvolvida por aqueles que se apresentam como liderança, alguns, inclusive, pretendentes a salvadores da pátria. Você tem a lucidez necessária para fazer análise da trajetória política de cada um e verificar no campo da coerência quem realmente merece o apoio nessa expectativa de mudança que hoje invade a alma do povo brasileiro. Muito obrigado a você pela atenção, pelo apoio, pela presença aqui conosco. Uma ótima semana de trabalho a todos nós. Um abraço.